Grande alegria, queridos, é sempre poder repartir aquilo que o Senhor tem nos dado, amém? E eu costumo dizer que tudo que a gente reparte, a gente não perde, pelo contrário, quando a gente reparte algo, só aumenta. O amor que a gente divide, né, reparte, ele aumenta. E assim também é na palavra, porque Deus sempre fala conosco, Ele sempre está falando, amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração é certeza versus dúvida. Quero chamar vocês a refletir comigo sobre isso. Eu sei que vocês que são jovens, alguns adolescentes que nos acompanham também, mesmo em qualquer fase da vida, a gente tem muitas dúvidas, não é mesmo? Incertezas, decisões a tomar, mas especialmente na época da juventude, muitas dúvidas surgem na nossa mente, no nosso coração, dúvidas quanto ao futuro, o que vai ser de mim, como é que vai ser meu futuro, o que vai acontecer, o que eu tenho tudo pela frente ainda, dúvidas sobre futuros relacionamentos, será que eu vou casar, com quem eu vou casar, será que eu vou fazer a escolha certa, né? Dúvidas muitas vezes quanto à aparência, a gente precisa constantemente ficar se autoafirmando, especialmente na juventude, dúvidas quanto a que profissão seguir, né? Sobre o trabalho, as habilidades que eu tenho, que eu gosto de fazer, não é mesmo? Então são dúvidas que surgem especialmente na época da nossa juventude. Bem, mas eu penso que tem uma dúvida que é ainda mais pertinente. A grande pressão que o jovem enfrenta em saber fazer a escolha certa entre o que é correto e aquilo que não é tão legal assim, aquilo que vai fazer bem para a sua vida e aquilo que vai talvez trazer consequências meio duvidosas ou que vão levar por algum caminho que não é tão bom assim. Então no meu pensamento sobre certezas e dúvidas, eu lembrei da filosofia. Professora, né, tem que puxar um pouquinho alguma coisa para a gente pensar. E a filosofia, ela tem um ponto de vista que se chama relativismo. Quando eu era jovem, já bastante tempo atrás, né, a gente já dizia, alguém vinha com uma ideia, um pensamento formado e a gente dizia, isso é relativo, não é bem assim, né? Vocês devem ter ouvido isso, isso é relativo, né? Esse é o teu ponto de vista. O relativismo na filosofia segue uma doutrina que é o ceticismo, que é justamente isso, de dizer que o ser humano não é capaz de chegar numa verdade absoluta, que sempre vai haver uma busca pela verdade e a verdade absoluta, na verdade, não existe, né? Então, o relativismo é isso, é a incapacidade do ser humano de chegar numa verdade absoluta. Vocês já devem ter ouvido isso na aula, né? Aula de filosofia, que faz a gente pensar bastante sobre isso. E então é uma dúvida permanente, a gente poderia dizer. O relativismo é uma dúvida permanente. E aí eu me lembrei de um famoso filósofo grego, não sei se aqui alguém já lembrou dessa frase, mas eu já iria me lembrar se alguém estivesse falando sobre isso, sobre dúvida. Dizem que foi Sócrates, o filósofo grego, que falou primeiro essa frase, né? Só sei que nada sei, né? Depois outros pensadores usaram, outros filósofos usaram muito essa frase também. Então, essa é a linha da filosofia. E aí eu fiquei pensando, a ciência
na ciência a dúvida é salutar, não é verdade? Porque a dúvida é o início da busca. Bom, muitos aqui estão fazendo faculdade, né? Outros estão na escola. Se a gente soubesse de tudo, não tivesse dúvida, a gente não precisaria estudar, não precisaria ir em busca do conhecimento. Mas, quando eu tenho, mesmo na minha profissão, alguma habilidade que eu preciso desenvolver, eu vou em busca de adquirir aquele conhecimento que está faltando. Então, a dúvida, nesse aspecto, é positiva. Então, a dúvida, ela é boa. Mas isso tudo que eu estou falando agora como introdução é no aspecto bem natural da nossa vida. No ramo da ciência, ainda uma questão, um exemplo bem atual, é essa busca dos cientistas e estudiosos pela vacina contra o coronavírus, ou mesmo uma medicação que seja bem eficaz contra esse vírus. Ninguém, se a gente assiste uma entrevista, pode ser uma pessoa lá da Organização Mundial da Saúde, ninguém tem certeza de nada, porque é algo novo. Então existe a dúvida, existem as incertezas e, por outro lado, a busca por esse conhecimento que vai ser tão importante para toda a humanidade. Então, nesse aspecto, de novo, a dúvida, a pesquisa, a busca, ela é bem importante e é necessária também para o desenvolvimento de alguma coisa. São Francisco de Assis também tem ele dito que foi ele quem escreveu e quem fez essa oração, primeiramente a oração da paz. Não sei se alguém de vocês lembra, né? Senhor, faça de mim instrumento da tua paz. E aí, no meio dessa oração, fala uma frase sobre a dúvida. E ele diz assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Vocês são muito jovens, né? Mas quando eu ia para o colégio, a gente fazia, às vezes, a oração da paz, né? De São Francisco de Assis. Então, onde houver dúvida, que eu leve a fé. E aqui eu quero entrar, então, na contrapartida da dúvida, da incerteza. Quero falar sobre certezas e convicções que a gente pode ter. Amém? E eu pergunto para vocês, como é que um jovem cristão ou um discípulo de Jesus, não importando a idade, vai viver num mundo que não acredita em verdades absolutas, vai viver a certeza da sua fé? Como? Primeiro aspecto a gente precisa ter uma convicção bem firmada na palavra de Deus. A minha fé, ela precisa estar muito bem embasada na palavra de Deus. Bem, e quando a gente é jovem, a gente já não é mais um bebezinho que precisa, quando a gente é um bebezinho, eu tenho 4 netos, né? E os bebezinhos, então, quando a gente dá comidinha na boquinha, né? Eles dependem de um adulto dar a comida na boquinha, senão eles vão passar fome, não é verdade? Agora, a gente vai crescendo e a gente aprende a abrir a geladeira, a fazer comida, a se alimentar quando está com fome. Assim também, quando a gente quer crescer na nossa caminhada com Jesus, a gente precisa ter essa convicção: eu preciso da palavra de Deus. E em João, capítulo 14, versículo 6, tem um versículo em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui está fazendo uma declaração forte. Ele é quem? A verdade. A verdade. Então essa convicção precisa estar bem forte no teu coração, no meu coração, no coração de todo aquele que é discípulo de Jesus.
Eu recebi a Cristo no meu coração quando eu tinha 13 anos. Uau! Estava fazendo os cálculos, né? Quase 40 anos, estamos ali na reta, né? Para chegar nos 40 anos de conversão, gente. Pensa, como eu sou velha, né? Mas, lá na minha adolescência, quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu fundamentei a minha fé nesse ensino de Jesus, que ele era o único caminho. E eu quero contar para vocês que naquela época eu era uma menina, eu já falei para alguns, muito tímida, quietinha, né? Quase assim, não me expressava muito em público. Mas no meu coração Jesus entrou e ele teve o lugar primordial no meu coração. Logo eu entendi, lendo a palavra, conhecendo Jesus, amando o Senhor, tendo esse relacionamento com esse Pai que antes a gente cantou, eu vi que Jesus poderia fazer algo diferente na minha vida e que não importava se eu era extrovertida ou tímida, mas que o trono do meu coração, o governo da minha vida tinha que ser dele. Estão entendendo? Então, a primeira convicção, a verdade do Senhor precisa fazer diferença onde? Aqui dentro, né? Então, de novo eu digo, não tem nada a ver com personalidade, nada a ver com jeito de ser, nada disso importa. O importante, a primeira convicção, Jesus é a verdade e Ele vai fazer a diferença. E eu já quero entrar na segunda convicção que um jovem cristão precisa ter, que nem sempre as coisas vão ser tão fáceis assim. Isso a gente às vezes não fala, né? Mas Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E em seguida a palavra de Deus continua. Lá no início diz: entrem pela porta estreita. E agora? Porque estreito é o caminho, apertada é a porta, estreito o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Então eu preciso saber que, como um jovem cristão, muitas vezes eu vou ter que fazer escolhas, e que o caminho que eu vou escolher nem sempre é o mais fácil, mas ele vai me conduzir aonde? Diz ali no versículo, ele vai me levar à vida. Então, queridos, a escolha que tu fizer hoje, a gente acha muitas vezes, porque nós vivemos num mundo muito imediatista, então parece que o que eu decidi hoje está tudo certo. Se amanhã não der muito certo, eu fizer uma escolha meio errada, tudo bem, né? Eu tenho amanhã para consertar. Mas numa visão eterna, isso é muito perigoso. Então eu quero te animar hoje a fazer a escolha certa, hoje, porque isso tem consequências eternas. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz todo o meu ensino médio e sentei sempre com a mesma colega de aula. Muita saudade dela, faz muitos anos que eu não a vejo. Ela não mora mais aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu passei 3 anos, eu fiz técnico em contabilidade, né, no SEAT, na época tinha, né, e foi bem legal esse aprendizado, mas 3 anos eu sentei com a mesma colega, a gente dividia a classe. E o meu coração, como eu falei antes, como eu era uma pessoa muito tímida, eu não era aquela pessoa, nossa, que sempre levantava a mão e participava de todos os debates da sala de aula, né? Eu não era assim, não era meu
testemunho e aproveitar aquelas oportunidades um a um, sabe? Com aquele colega, às vezes, que te fala um negócio, que abre o coração, ou que deixa picando no grupo ali, depois eu dava aquela chegada, né? E com essa colega era assim, era muito legal, porque muitas vezes a gente sempre tinha um folhetinho para falar da mensagem do amor de Deus, eu colocava embaixo da classe dela, escrevia um cartão, eu tentava entrar na realidade dela, ela era louca pelos Beatles. E aí um dia ela disse, não, Neiva, quando tu conhecer, não essa banda e tal, eu disse, tá bom, querida, não vou falar o nome dela aqui, né, mas aí um dia eu até li um livro dos Beatles, da trajetória deles, para poder, para quê? Para poder argumentar, para entrar na realidade dela. Então, de novo eu quero te animar, não é tão fácil a coisa, mas eu tinha uma convicção, Jesus era o meu Senhor e eu queria dar bom testemunho de Jesus na minha vida. E na segunda-feira, quando a gente se encontrava, porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, e quando a gente se encontrava na segunda de noite, ela dizia, e aí, Neiva, como é que foi teu fim de semana? Pai, eu dizia, foi muito legal, foi muito... Aí ela me contava das festas que ela tinha ido, né? E eu contava da nossa reunião de jovens que a gente tinha tido, e eu dava testemunho. Graças a Deus, queridos, né? Antes o Davi falou, é tão gostoso, né? Quando a gente está junto com a galera. E graças a Deus, também na nossa juventude, a gente tinha um ótimo grupo de jovens, bem legal mesmo, que foi super valoroso para o meu crescimento espiritual. Então, amizades boas solidificam a nossa vida de fé também. Eu sei que o Normélio falou sobre amizades também, né, esses dias. Então, segue em frente. Primeira convicção, Jesus é a verdade. Segunda convicção, eu tenho que saber que o caminho é estreito, mas que vale a pena, vai me conduzir à vida. E a terceira convicção, que eu acho que é a mais importante, é: eu quero seguir Jesus por toda a minha vida. Haja o que houver, eu quero seguir Jesus por toda a minha vida. E essa convicção vai embasar todas as decisões que eu tomar. As minhas amizades, eu vou escolher as minhas amizades com base nisso. Eu vou escolher a pessoa, então, se eu casar, né? A pessoa que eu vou casar. A convicção de seguir a Jesus vai direcionar a maneira como eu ajo no meu trabalho, a minha ética, meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, tudo, na verdade, vai estar relacionado com Jesus. Sim, daí a gente pode se perguntar, de novo eu digo, né, o que a gente fala muitas vezes, não é falar crentez por aí simplesmente, ou colocar uma roupa de cristão, não é isso. Mas a minha vida, as minhas atitudes, elas vão fazer diferença, amém? E não só naquilo que é visto, mas também no secreto, né? Tudo aquilo que eu fizer sozinha, lá no meu quarto, lá no meu celular, que ninguém vê, Jesus é meu Senhor, Ele é o dono de tudo. Então meu maior desejo vai ser agradar esse meu Senhor tão amado, que vai me dar vida e tem o melhor para mim. E a melhor certeza que nós podemos ter na vida, então, é a certeza da salvação. Quero que vocês abram comigo Romanos, capítulo 10, versículo 1, em que o apóstolo Paulo está falando bem do coração dele para a igreja de Roma. E a nossa oração como pastores, a nossa oração como pais é essa também. Eu vou parafrasear um pouquinho esse versículo, tá bom? Queridos jovens, o desejo do nosso coração
E a nossa súplica a Deus em favor de vocês é que vocês sejam salvos. Então esse é o maior desejo do coração de um pai, de uma mãe cristãos, de um pastor, de uma pastora, de um líder de jovens, é que cada jovem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. No versículo adiante, versículo 8, diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Que maravilha! Isso a gente pode dizer hoje também. A palavra está aí, né? A gente ouve ela, a gente assiste aonde a gente quiser, mas mais ainda, a gente pode ler a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, queridos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, eu quero te encorajar também a ler a Bíblia todos os dias. A gente tem animado os adolescentes, quer animar os jovens, quer animar cada discípulo de Jesus a abrir a sua Bíblia todos os dias e ler. Porque essa palavra vai gerar o quê? Fé no nosso coração. E é isso que a gente precisa. A palavra vai gerar fé. Se eu me encher de outras coisas, essas outras coisas vão tomar o lugar que poderia ser do Senhor. Porque a Bíblia também diz, eu quero que vocês abram comigo, em Isaías 59, versículo 2, que tem uma coisa só que pode nos separar de Deus, que é o nosso pecado. A Bíblia diz, Isaías 59, versículo 2: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu oro, eu rezo, eu clamo e Deus não me escuta. Quem sabe tem algum pecado que precisa ser confessado. Quem sabe Jesus ainda não está no trono da tua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Em Romanos também, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus, Ele amou tanto a ti e a mim, que Ele provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que? Fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Uau! E esse é o Evangelho, é a boa nova de Deus, é a solução de Deus para a gente. Porque senão, ninguém estaria aqui. Ninguém poderia ter a certeza da salvação. Até a pessoa mais bondosa, mais perfeitinha, né, que tem na face da terra, não receberia a salvação, porque nós todos somos pecadores. Então a graça de Deus entrando na nossa vida e a gente se arrependendo com sinceridade dos nossos pecados, uau, vai fazer toda a diferença e vai nos deixar trazer para perto do Pai. Amém? Então, queridos, se tem algo atrapalhando aí a tua comunhão com Deus, nada de relativismo na questão da fé, amém? É convicção, certeza, firmeza. Isso vai te deixar lá no coração seguro daquilo que Deus tem preparado para ti. E eu não poderia terminar a mensagem sem falar no versículo que explica o que é fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que a gente não vê.
Então, duas palavras que são bem o oposto da dúvida e da incerteza. Fé é a certeza e a convicção. E a minha oração é que tu saia de uma condição de dúvida e tenha certeza. Fecha os teus olhos aí onde tu está, aqui, nós também. Quero orar contigo. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor provou todo o amor por cada um de nós, lá naquela cruz, pagando um alto preço. E nós juntos, nesse momento, queremos pedir perdão. De andar com Ele vai fazer toda a diferença, né? Então, fé não é mais versus dúvida, certeza versus dúvida, não. É convicção de andar com o Senhor, não importando o caminho ou aquilo que eu tiver pela frente. Amém? Amém, Samuel? Aleluia! Deus abençoe.